Rapaz, irmãos, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês. Eu estava fazendo uma leitura no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 25, onde fala da chegada de Jesus o Mestre no Gólgota, onde ele chega ao Gólgota às 9 horas da manhã. Todos nós sabemos que Gólgota significa lugar da caveira, e por isso recebe também o nome de Calvário. As multidões estavam naquela ocasião apavoradas, e o réu, que era o Senhor Jesus Cristo, estava profundamente cansado e fadigado após ter passado a noite sendo levado de um lado para o outro para ser julgado. E o que me chama a atenção é que os governadores romanos, eles puniam com a morte na cruz os seus piores criminosos, os seus piores inimigos. E o Calvário era um lugar triste e muito sinistro, que ficava fora da cidade, que ficava nas redondezas, fora da cidade de Jerusalém. Ninguém sentia prazer em visitar aquele lugar. Ninguém tinha um mínimo de ansiedade de ir a um lugar como aquele. Entretanto, quando Jesus é julgado, é condenado, é levado, eu começo a imaginar que até aquele lugar Jesus ele conseguiu levar multidões. Conseguiu também, naquela ocasião, óbvio que não há registro de que naquele momento havia multidões, porque após o desfecho da prisão e da condenação, muitos fugiram, muitos o abandonaram. Mas a verdade é que quando Jesus é levado ao Gólgota para ser crucificado, sabemos que todos os que eram crucificados eram crucificados por motivos em que tinham praticado determinados crimes contra as autoridades romanas que dominavam o império, que dominavam todos os requisitos da sociedade como um todo naquela ocasião. E a crucificação era uma punição muito cruel. Ninguém desejaria passar por uma morte como a crucificação. Os criminosos, eles ficavam na cruz por longas horas. Era uma punição muito cruel. Eles ficavam ali por longas horas, em alguns casos por 2 ou 3 dias, até morrer de hemorragia, desidratação, insolação e falência cardíaca. Era um império muito cruel, o Império Romano. Eles usavam a prática da crucificação como instrumento de domínio, e isso ocasionava gemidos. A pessoa era crucificada e no momento que eles estavam sobre a cruz, ecoavam na alma das pessoas aquela cena, aquela barbárie.
naquela crueldade, ficava martelando na mente de todos daquela sociedade da época. Era um momento cruel, era um momento que as dores, os gemidos e os gritos do que estava sendo crucificado ecoavam na cabeça e na mente de muitos cidadãos daquela época. Para quem presenciava, era difícil esquecer tamanha crueldade, tamanha maldade sobre a vida daqueles que eram crucificados. Eles ecoavam por meses a fio nas almas desses que o ouviam, gerando assim um desespero, um temor, um medo muito grande que fazia com que a sociedade fosse controlada e submetida àquelas autoridades políticas da época. E nós vimos que Jesus, ao chegar no Calvário, os soldados romanos, eles davam uma bebida, e essa bebida, Mateus ele vai registrar que era uma bebida anestésica que eles davam ao condenado. E essa bebida ela era composta de vinho misturado com mirra. Ela servia como um anestésico que era para amenizar a dor gerada pelas chicotadas, pelos cortes que causavam os azorragues que estavam na ponta dos chicotes. Então, quando eles desferiam as chibatadas, diz Isaías que se abriam fendas sobre o corpo dos criminosos, cujo essas chibatadas, esses cortes, também foram abertos no corpo de Jesus. Foram fendas em que um homem comum nenhum suportaria tamanha dor em estado de consciência. Diz que a história que muitos entravam em transe, a mente entrava em confronto e muitos não conseguiam manter a consciência do tal acontecimento, por estar sendo morto na morte de cruz. Eles se contorciam de dor, lutavam-se desesperadamente para esquivar-se da agonia e da morte que se aproximava naquela ocasião. Era isso a cena, era essa a barbárie que eles enfrentavam, a morte de cruz. Então, o azeite, ou seja, o vinho com mirra, era para amenizar como uma espécie de anestésico, para que eles pudessem, no mínimo, sentir um pouco de alívio. Mas alguns vão dizer que era tão insuportável a dor que uns chegavam a desmaiar. Uns chegavam a agonizar com gemidos e com dores insuportáveis.
mas o azeite, ou seja, o vinho, ou a mirra, era simplesmente para amenizar, e isso simbolizava um mínimo de misericórdia que aqueles homens cruéis tinham sobre o crucificado, que estavam contorcendo, que estavam morrendo aos poucos, que estavam vivenciando as últimas horas, os últimos momentos de sua morte. E se nós formos ver e observar que os primeiros golpes que eram causados pelos cravos nos punhos e nos pés provocavam uma dor insuportável. Isso é inimaginável para nós observar e procurar entender essa tamanha crueldade. Estalos dos martelos tiniam e combinado com os gritos eram apavorantes sobre a vida daqueles que ele presenciava aquela cena. Era uma agonia insuportável. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, para espanto de todos os soldados que ali estavam, que ali presenciavam a sua morte, que ali tomavam parte daquela crueldade, e ele não quis beber aquele vinho. Ele não quis beber aquele anestésico. Ele se recusa. Agora, por que Jesus ele recusa beber aquele anestésico, aquele vinho com mirra? E eu abro um leque aqui e começo a imaginar, talvez porque ele queria não perder a consciência em nenhum momento do seu martírio, de sua morte. Porque ele estava determinado a morrer e a manter a consciência de que tinha vindo para morrer, redimindo a humanidade. E creio eu que ele precisava manter na sua integridade a sua plena consciência da sua morte. Ele tinha que morrer e conscientemente ele recusa beber aquele vinho com mirra, que era uma espécie de anestésico, que consequentemente ao tomar ele estaria recebendo alívio das dores. E não era isso que o mestre queria. Ele queria suportar a dor até a última gota de sangue que vertesse do seu corpo triturado, moído, esbofeteado, ensanguentado, mas tudo isso com a consciência que, embora tivesse uma natureza divina, uma natureza de um homem divino, não se ousou a usar dessa natureza para morrer como filho de Deus, mas sim ter a consciência de morrer como um homem comum, como um homem natural, como um homem criminoso. E isso abre um leque na minha mente e de procurar entender como ele suportou tudo isso e manteve sua plena consciência de
tamanha crueldade que estava acontecendo com ele naquele momento de agonia, naquele momento de dor, naquele momento que os soldados pregam ele na cruz e muitos ainda o zombaram. E aquele momento marcado com muitas dores, dores insuportáveis, ele mantendo a sua consciência. Ele olha para aqueles bravos carrascos e diz: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E tudo isso para redimir uma humanidade que no mínimo deveria reconhecer o tal ato de crucificação, o tal ato de missão cumprida pelo homem comum que ele era. Embora fosse filho do Deus Altíssimo, mas ele foi um homem comum, e viveu sua vida comum, e sentiu prazeres, sentiu dores. E isso é o que me chama a atenção, é que a ciência, o grande cientista, o grande psicólogo, o grande psiquiatra, não tem o mínimo de interesse de procurar entender o que passava dentro daquele homem humilde, daquele homem comum que foi Jesus de Nazaré. Um homem que não teve outro igual, nunca haverá sequer semelhante. Aí eu abro parêntese aqui, meu amigo e minha amiga, para dar essa reflexão a você que está assistindo, que possamos, no mínimo, nos esforçar a reconhecer isso, a acreditar que Ele é o Filho de Deus, que todo sacrifício, todo sofrimento causado lá naquele momento, naquela cruz, foi por um objetivo muito maior, foi por algo muito melhor, foi para remir a mim e a você. Então valorize a sua vida. Não sei se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, mas se você tiver chegado, coloque aí nos comentários, eu dou valor. Coloque aí nos comentários, eu valorizo. E reconheça Ele como o único Filho de Deus, o único remissor da humanidade. E você encontrará boas aventuranças na sua vida. Fique com essa reflexão, fique com esta palavra. E que Deus, em Cristo Jesus, Ele possa te abençoar.